As aulas da agora de tarde são mais curtas para evitar que a gente durma. Até a gente que está falando, a gente tem vontade de dormir agora à tarde. Meu nome é Igor, trabalho nesses 2 hospitais lá em Salvador. Eu vou falar de uma coisa que é bem típica aqui aqui não, né? De lá da região. Vocês já sabem qual é o tema da aula, mas eu vou passar aqui rapidamente. Pronto. Antes de falar da doença, eu queria lembrar do Congresso Latino-Americano. Do Latino-Americano de Hematopatologia, é a 2ª edição. A primeira foi em Buenos Aires há 2 anos atrás. E é um grupo que se formou no México há algum tempo, estimulado pela Sociedade Europeia de Hematopatologia. Então, os palestrantes são excelentes, o programa é muito bom. E daqui de São Paulo para Bogotá é relativamente barato de ir. Então, vale a pena dar uma olhada, se alguém tiver chance de ir. Eu acho que é um evento muito bom para a hemato. Então, vamos lá. Falando um pouquinho dessa doença, esse é um quadro típico, uma mulher quase com 50 anos, com linfadenomegalia generalizada, que apresenta uma proliferação difusa com característica de alto grau, né? Células grandes, pleomórficas. A gente vê célula tanto grande quanto pequena atípica, com contorno nuclear irregular. Isso é uma coisa que faz a gente lembrar de linhagem T. Os linfomas B normalmente não têm célula pequena tão atípica. Esse aqui tem célula de todos os tamanhos com bastante atipia. Aqui, com maior detalhe, a gente vê que tem algumas células muito grandes. O tamanho varia bastante, apesar de predominar as células grandes. Mais detalhes da morfologia. E isso era no linfonodo inteiro, distorcendo a arquitetura. Essas células foram positivas para CD4, CD3 e focalmente para CD30. Eu estou passando rapidamente isso porque esse é um caso que, se a gente não tivesse o dado que é interessante da aula, o laudo seria linfoma de células T periféricas sem outras especificações. Não se encaixa nas outras entidades, não é um NK, um angiomonoblástico, não tem morfologia nenhuma. Então, facilmente, esse caso vai como linfoma de células T periféricas, próximo caso. E já é rotina dos hematos na maioria dos lugares, mas em alguns lugares do país talvez a gente mereça conversar com os hematos e falar da importância de ter sorologia para HTLV nos pacientes. Todo paciente com linfoma T devia ter sorologia para HTLV. Essa paciente foi HTLV1 positivo, ela tinha uma biópsia de medula óssea negativa, isso é comum na doença, mesmo em estágios avançados, abriu o quadro com a doença muito avançada, com medula negativa, fez quimioterapia com consolidação com transplante autólogo, padrão para linfoma T, e evoluiu péssimo, né? Recaiu com lesões cutâneas em 6 meses, aqui com microabscesso de Potrier e infiltração da derme, com muitas células atípicas. Mais detalhes aqui, um quadro que podia passar como forma tumoral de micose fungoide. Então, vamos lá, falar um pouco da entidade. Eu vou começar falando da epidemiologia. A epidemiologia do vírus, aqui no Brasil, chama mais atenção em Salvador e em São Luís. A gente tem números um pouco maiores do que isso, na verdade, entre 1% e 2%, mas muito mais baixos do que na região do Caribe. No Japão, a população no sudeste do Japão, em Okinawa, na ilha mesmo, chega a 8% a 10%. Então, é uma prevalência muito alta de HTLV. E uma coisa que a gente não está tão atento é a distribuição também aqui no Mato Grosso do Sul, que tem uma migração para Dourados de população japonesa de Okinawa. Então, a gente tem bastante HTLV naquela região. O tipo do vírus, ao contrário do que muita gente ouve falar, de que veio do tráfico de escravos, aparentemente é distribuído no principal tipo, que é esse transcontinental, no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. A gente tem essa forma japonesa, que é lá da ilha de Okinawa, né, do sudeste do Japão, tanto aqui em Dourados, quanto na região centro-oeste do Canadá, né, Edmonton, Calgary, tem o mesmo tipo de cepa. Mas a gente está com esse vírus, talvez, em situações anteriores à entrada dos escravos. Talvez anteriores a gente ser espécie humana. Se confunde um pouco de quando é que teve esse tipo de infecção de primatas não humanos para humanos, como acontece na África e aqui no sudeste da Ásia. Isso deve ter acontecido antes, quando outros primatas humanos existiam ainda. Eu não sei se vocês
já leram ou tiveram a oportunidade de conhecer um livro que está muito falado, que é Sapiens, falando sobre a construção da gente como espécie. E nós, Homo sapiens, dizimamos os outros primatas humanos. Isso tem, acho que 20 ou 30 mil anos, que só tem Homo sapiens, mas existiam outros humanos e que foram dizimados por nós à medida que a gente foi ocupando. Então, provavelmente, existiu antes de a gente estar sozinho como espécie humana transmissão, e isso se disseminou no mundo inteiro. Aqui no Japão, o tráfico de escravos e a migração japonesa foram só eventos adicionais. Tem um grupo em Salvador, na Fiocruz, que mostra um trabalho muito interessante falando da genotipagem dos vírus. Eles genotipam todos os vírus que são encontrados, e esses aqui que estão com a seta são vírus que só são identificados aqui no Brasil, fortalecendo essa ideia de que talvez já estivesse aqui antes da gente ser humano, ou a gente estar sozinho como espécie humana. Saindo da antropologia e vindo para uma coisa mais da nossa área, isso é o genoma do vírus, né? Tem os genes constitucionais, GAG, PAU e ENV, igual ao HIV. E essa região PX aqui é onde estão as duas proteínas, os dois genes que funcionam como oncogenes. Então, tanto a proliferação celular quanto a imortalização saem do TAX e do HBZ. TAX está aqui, HBZ está aqui, são dois genes que estão na mesma região, nessa região PX aqui. Isso pode se tornar, no futuro, alvo terapêutico, né, para esses dois oncogenes. E voltando para a clínica. Esses 8% que a gente fala, que tem no Japão, que a gente tem ali em torno de 1 a 2% em Salvador e em São Luís, são de carreadores, né? A imensa maioria são de portadores não sintomáticos. Eles passam, talvez, a vida toda como não detectáveis, voltando para essa fase policlonal, de proliferação de células T policlonal, sem desenvolver nenhuma doença monoclonal, nenhuma doença neoplásica relacionada ao vírus. Uma vez que atinge essa fase monoclonal, a progressão é inexorável, vai acontecer. Aqui no Brasil, essa transição aqui acontece em torno de 49 anos, como nessa paciente que tinha 47. Isso é a média de idade que tem aqui no Brasil para a doença HTL, para a doença ATL, né, para a leucemia e linfoma de células T do adulto. No Caribe é uns 10 anos mais baixo a média e no Japão uns 10 anos mais alto, provavelmente se correlacionando com condições socioeconômicas. Então, no Japão, com melhores condições socioeconômicas, o vírus tem hospedeiros de condição imune melhor, ele demora mais tempo de desenvolver cepas monoclonais. No Caribe, o contrário, né? Vão ter pessoas com mais comorbidades, em que o vírus encontra mais facilidade de ter cepas monoclonais sem defesa do sistema imune, gerando doença em pacientes mais jovens. As formas clínicas, uma vez que chegou aqui nas formas monoclonais, nas formas neoplásicas, as formas clínicas descritas são essas, foram descritas por Shimoyama na década de 80 para 90 e continua aceito dessa forma. Tem uma observação que é da principal autoridade brasileira de HTLV, que é a doutora Aquileia, é uma patologista lá de Salvador, que eu vou comentar mais tarde. Essas 4 formas descritas por Shimoyama são a latente, né, chamada de smoldering também, a gente fala assim em português, a crônica, aguda e linfomatosa, que é o que mais vem para a gente, como patologista, mas não é a principal forma populacionalmente falando. Na forma latente, a gente tem... Eu estou confuso com esse negócio. A gente tem manifestações cutâneas leves, então, lembrando que micose fungoide também é um linfoma T, que merece ter HTLV em todo paciente que tem diagnóstico de micose fungoide. Alguns pacientes com micose fungoide pode ser, na verdade, forma smoldering de ATL. A forma crônica já é uma apresentação clínica superponível a um linfoma de baixo grau, então muito parecido com uma LLC mais agressiva. É um paciente que tem linfadenite generalizada, hepatosplenomegalia com linfocitose, mas isso fica estável durante alguns anos. Daqui a pouco eu vou falar de sobrevida média, isso daqui está um pouco exagerado para pior. E a forma aguda e linfomatosa, que são superponíveis, né? Os pacientes normalmente têm um polo mais linfomatoso, fazendo mais massa, se apresentando mais como linfoma mesmo, ou mais leucêmica, mas essas coisas são misturadas na apresentação clínica, né? Na forma smoldering, como eu chamei a atenção, a sobrevida média, na verdade, é em torno de 10 anos, 10 a 20 anos.
A forma crônica em torno de 10 anos, e aqui a forma aguda e linfomatosa, sim, a sobrevida no máximo 1 ano. Sobrevida global mesmo, 100% dos pacientes acaba falecendo nessas duas formas em torno de 1 a 2 anos. Esses dados são da UFRJ. Esse é um trabalho da Cristiane Milito, de 98, se não me engano, que foi publicado na Revista Brasileira de Patologia, da Sociedade, na época, e que esses números repetem a prevalência que é vista no Japão. Então, nossa distribuição das apresentações clínicas é semelhante ao que existe no Japão. O mais raro é essa forma Smoldering, superponível à micose fungoide, ou uma infiltração pulmonar, nódulo parecido com aquele que o Cleto mostrou. Pode ser uma manifestação Smoldering, nódulo pequeno, estável no pulmão, biopsia, linfoma de células T. Pode ser forma latente também. O paciente tem LDH baixo, tem essa sobrevida mais longa. Forma crônica, como eu falei, uma apresentação clínica semelhante aos linfomas de baixo grau, às leucemias de baixo grau, desculpe, já começa a ter LDH alto, com a sobrevida mais restrita, isso corresponde a uns 15% dos casos. A imensa maioria dos casos é forma aguda, a mais agressiva, tanto no Japão quanto aqui. Só que essa forma aguda é feito o diagnóstico com um hematologista, no mielograma. A gente, algumas vezes, não recebe nem a biópsia de medula, porque eles fazem o mielograma, fenotipagem, resolvem por lá e não biopsiam pela gravidade do paciente, porque a biópsia não vai mudar. Isso, na prática, acaba acontecendo e a gente não tem muito acesso a esse tipo de caso. E o que a gente vê com mais frequência é a forma linfomatosa, que é o que vem para a nossa rotina. A apresentação tumoral pode ser nodal ou extranodal, tem poucos linfócitos atípicos circulantes. Isso daqui é linfócito no mielograma ou no sangue periférico. Com relação à apresentação linfomatosa, a morfologia é superponível a praticamente todos os linfomas de células T, tirando linfoblástico. Os linfomas de células T periféricas, qualquer um pode fazer uma morfologia que seja superponível a ATL. Existe uma descrição de CD25 ser positivo, FOXP3 também. Quem estava no tutorial deve lembrar que a professora Iaso falou muito do FOXP3 para essa entidade, mas isso não se repete nos artigos. Toda vez que o CD25 ou o FOXP3 são estudados comparando com outros linfomas, eles aparecem em linfomas anaplásicos não relacionados ao vírus. Então, não serve para a gente dizer que deve ser ATL por causa do FOXP3 ou do CD25. É o fenótipo que a gente espera de uma célula T regulatória, CD4, mas isso não é específico da entidade. Além de ser superponível a todos os linfomas, né? Linfoma de células T periférico habitual como esse, ou um linfoma mais pleomórfico, compatível com anaplásico, existe uma variante Hodgkin-like. Essa variante Hodgkin-like parece com um angioimunoblástico no que se refere àquelas células B grandes EBV positivas, que são características do angioimunoblástico. Então, mais uma superposição. Mesmo que a gente tenha uma entidade que está muito bem diagnosticada como angioimunoblástico, a gente deve ter um HTLV do paciente. Essas são células B, provavelmente elas estão como bystander, né, como paralelas na proliferação, elas não têm relação com a oncogênese da doença, e sim com o quadro de imunossupressão que esses pacientes têm. Pela infecção nas células T regulatórias, eles não têm uma imunidade muito adequada, têm infecções recorrentes, inclusive lidam mal com o próprio EBV que está aí na população inteira. Então, essas células B, na verdade, não parecem estar relacionadas com a oncogênese do linfoma. Quando a gente vê os artigos de descrição da variante Hodgkin-like, a maioria fala dessa forma, que é uma célula B, EBV positivo, e que está ali paralela, provavelmente relacionada ao estado imune do paciente. Tem descrições japonesas de ter células T grandes, binucleadas, com a morfologia de Hodgkin, e também infectadas pelo EBV. Então, isso fica meio cinza, se a variante Hodgkin-like é só a que tem célula B, ou essa célula T polimórfica, EBV positiva, também se encaixaria na entidade. Por que eu estou chamando a atenção desse detalhe? Essa variante, Hodgkin-like, tem um prognóstico melhor. Então, uma vez que a gente vê um ATL que tem célula B EBV positiva, esse paciente vai um pouco melhor do que os pacientes desse grupo de apresentação linfomatosa da ATL. Provavelmente isso não acontece quando são células T próprias da doença, né? Mas isso não é muito claro. Uma das melhores revisões disso é da Stefania Pitaluga, do grupo lá da JAF.
E ela mesma comenta que tem outras descrições de Hodgkin-like que são células T que a gente não sabe exatamente qual é o significado. Na infiltração cutânea, a apresentação morfológica é indistinguível de micose fungoide. Microabscesso de Potrier, pouca reação na epiderme adjacente, né, uma epiderme praticamente normal, com essa infiltração intraepidérmica, fazendo os microabscessos, e infiltração tumoral na derme. Pode ser semelhante à síndrome de Sézary, ter descamação difusa, um quadro mais avançado, né, na transição dessa forma latente para a forma linfomatosa. E esse é o ponto que a doutora Aquileia mostra dados que são diferentes do que é aceito no prognóstico das formas linfomatosas. Na forma linfomatosa, uma vez que a gente tem doença em linfonodo e extranodal, a apresentação cutânea tem um prognóstico pior do que quando o paciente tem extranodal de outros sítios. Então, infiltração cutânea, sistema nervoso, principalmente, esses dois entram na escala dos clínicos de agressividade da doença. A forma tumoral cutânea, dentro desse quadro de doença nodal e extranodal, coloca num grupo de prognóstico pior. Os dados lá de Salvador é que quando existe forma tumoral isolada, como uma micose fungóide de forma tumoral HTLV positivo, esses pacientes vão melhor do que a forma linfomatosa, numa evolução clínica intermediária entre a forma crônica e a forma linfomatosa. Isso são dados que só tem aqui no Brasil. Isso não foi adequadamente reproduzido nos outros grupos, né? Tem um grupo forte na Jamaica, que faz a parte mais de linfoma de HTLV. Eles não conseguiram mostrar essa informação e isso nunca foi aceito. Então, esses dados são relativamente antigos. Eu tenho um gráfico do artigo da professora Aquileia, mas isso não foi aceito. Então, não se fala nessa forma tumoral cutânea isolada. Mas é possível que vocês vejam na prática, porque aqui no Brasil a gente tem isso. Infiltração medular pode não ser proeminente. Então, o paciente tem muita doença, linfonodo e extranodal, e que a medula está lá negativa. É assim mesmo. Então, não é para assustar ou achar que tem alguma coisa errada nesse tipo de apresentação. Como esses casos têm muita hipercalcemia, isso é uma característica da doença, é provável que tenha uma atividade de osteoclasto que é induzida pelas células tumorais e não relacionada à doença. Essa foto se repete em vários artigos, está no livro da professora Jaff, está no livro da MS, que é justamente essas células gigantes do tipo osteoclasto numa medula que tem infiltração, tem as células neoplásicas aqui. Essa é a ideia, de que mesmo sem estimulação direta, a pessoa tem linfoma e circula alguma substância que estimula esses osteoclastos, e é isso que é o mecanismo para ter a hipercalcemia nesses pacientes. Aqui são mais imagens da forma cutânea. E aqui o espectro de morfologia que a gente pode ver. Então, isso facilmente passaria como um linfoma de alto grau, que a gente ia resolver na imuno, um linfoma B, se é um linfoma T, e subclassificar o linfoma T com isso aqui, ou um linfoma que tem até hallmark cell aqui, que a gente tem vontade de chamar de anaplásico T no HE. Essas são as flower cells, que a gente vê no mielograma, isso a gente não vai ver no HE, e isso não é específico, isso é outra lenda urbana de ATL. Linfoblástico faz esse tipo de célula. Então, a gente tem um paciente jovem que está com célula circulante dessa característica aqui, não é ATL. A ATL vai se desenvolver naquela faixa etária que a gente costuma ver mesmo, em torno dos 50 anos para adiante. Paciente jovem com esse tipo de morfologia é linfoblástico até que se prove o contrário. Então, apesar de ser muito característico da doença, não é patognomônico. E os dois pontos que eu queria chamar a atenção. Isso foi o que eu já falei um pouco. E se a sorologia é suficiente para o diagnóstico de ATL. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente faz o HTLV, a gente está fazendo a sorologia. Então, a gente faz uma sorologia por ELISA, o paciente tem linfoma T, a gente vai confirmar essa sorologia por Western blot. Isso é o padrão. Então, tem alguns casos que são falso positivo, tem reação cruzada com ELISA, como tem com qualquer ELISA. Então, uma vez que tem um linfoma T, a gente tem que ter a certeza de que aquele paciente tem infecção mesmo pelo HTLV. Então, confirma com Western blot. Mas aí a gente está confirmando que o paciente tem sorologia, não que a célula tumoral está infectada pelo vírus. Então, a gente está inferindo que aquela célula tumoral tem infecção pelo vírus. Será que a gente está certo em 100% das vezes? O melhor trabalho que existe disso na literatura é desse Oshima, ele é um dos pesquisadores lá de Okinawa que mais publica, de 98, não é um artigo recente, mas eles conseguiram fazer o seguinte.
Vejam que é uma coisa de quase 600 pacientes, são 600 linfomas T que foram estudados. Nesse primeiro grupo, é um grupo que tem sorologia, é o primeiro maisinho aqui, e integração viral por PCR, que é o segundo maisinho. Então, o primeiro grupo tem sorologia e integração viral positivas. O segundo grupo tem só sorologia. É um paciente que tinha sorologia, tinha linfoma T, e quando foi fazer a integração viral por PCR, foi negativa. É esse segundo grupo aqui, que é um grupo pequeno, né, em torno de 20% do total aqui de pacientes com HTLV. E o terceiro grupo, que não tem nem sorologia nem integração viral. Outro dado aqui desse artigo é a frequência de HTLV, né, o tanto de ATL que eles têm. Em 600 linfomas, metade eles têm ATL, e isso está muito longe do que a gente tem aqui no Brasil. O que a gente viu nos dados? Sem integração viral, mesmo com sorologia, os pacientes têm a evolução semelhante, porque é um linfoma de células T periférico, como acontece na população geral, num paciente que tem HTLV esporadicamente. E o que tem integração viral é o que realmente evolui como ATL, com prognóstico muito ruim. Isso mostra que, lá no Japão, eles erram entre 15% e 20% das vezes quando eles chamam de ATL só por causa da sorologia. A nossa realidade é diferente. Quanto menor é a prevalência do HTLV, mais difícil você está errado de chamar de ATL, né? É muito mais fácil para eles, que tem 10% da população HTLV positivo, encontrar um linfoma esporádico num paciente com HTLV, do que para a gente, que nas áreas endêmicas tem 1%. Então, se a gente está num outro país, né, ou em alguma região aqui do Brasil que tenha níveis muito baixos de HTLV, encontrou HTLV na sorologia com linfoma, é praticamente diagnóstico. Essa situação aqui vai ser mais rara conforme for menor a probabilidade pré-teste, né? A probabilidade pré-teste é a prevalência de HTLV. Se a gente está na Suécia, nos Estados Unidos, e encontra um paciente que tem sorologia para HTLV e linfoma T, a chance de a gente tá errando em chamar de ATL é muito baixa. E mesmo aqui no Brasil, que as áreas endêmicas são em torno de 1%, 1,5%, a gente não deve estar errado muitas vezes. Então, na prática, a gente faz isso. A gente chama de ATL todo paciente que tem linfoma T e sorologia para HTLV. Mas é bom a gente ter no nosso alicerce que pode estar errado às vezes. Então, um paciente que está evoluindo muito bem ou que tem alguma coisa que não está encaixando bem com ATL, é bom a gente estar atento para isso e tem onde fazer o PCR, né? Tem alguns grupos que fazem isso fora do Brasil. Tinha uma pesquisadora lá que trabalhava com Aquileia, que está na Espanha agora, ela é espanhola, na verdade, ela voltou para o país dela, e a gente não tem isso lá, mas o Augusto tem um contato que é o Valinoto, que é um virologista que trabalha com HTLV, e que a gente começou a mandar uns casinhos para ele. Então, de vez em quando, tem caso que justifica fazer integração viral. Óbvio, aqui vai ter muito menos necessidade de fazer integração viral do que no Japão, porque nossa prevalência é mais baixa, mas é bom a gente saber que a gente está fazendo uma inferência quando a gente faz esse diagnóstico, porque a gente não tem 100% de certeza. E aqui são os dados da doutora Aquileia. 52 casos de pacientes que tinham exclusivamente forma linfomatosa cutânea. Então, um paciente que tinha uma forma tumoral, não é só a infiltração intraepidérmica, né? Não é uma micose fungoide placa ou PET. Tinha um tumor, uma massa subcutânea de linfócitos T neoplásicos. E esses pacientes, está aqui a descrição da população, e esses pacientes evoluem melhor do que os pacientes que têm o que ela chama de forma cutânea secundária, que é um paciente que tem doença disseminada, nodal, extranodal, e também tem pele. Esses pacientes têm uma evolução pior do que o geral da forma linfomatosa, e os pacientes que têm forma cutânea isolada têm um prognóstico melhor. Esses trabalhos da doutora Aquileia são muito criteriosos, são muito bem feitos, isso não se repetiu em outros trabalhos, mas ela própria fala isso. Ninguém investigou esse ponto com tanta qualidade quanto foi feito aqui. Então, isso é uma coisa que pode ser que no futuro se torne uma variante, uma forma clínica para a gente saber que existe, né? Que é uma forma clínica de prognóstico melhor. Então, fazendo um resumo aqui do que eu queria passar. Primeiro, a epidemiologia, que é muito interessante e chama atenção para essas coisas antropológicas. A gente vê que tem uma disseminação
transcontinental e que esses eventos, né, da imigração japonesa e do tráfico de escravos foram pontos na inserção do vírus na nossa população. No Brasil, a gente tem a maior prevalência em Salvador e São Luís, mas tem outras áreas com a prevalência alta também, com a migração, que isso é efeito mundial, né? Dentro do país, a gente vai ver mais ainda isso, que é mais fácil migrar aqui dentro. São Paulo e Rio, que são concentrações maiores, a prevalência não deve ser tão baixa quanto no interior de São Paulo ou no interior do Rio de Janeiro, por exemplo. Nas capitais, a prevalência não é tão baixa. Com relação à oncogênese, isso daqui a gente deve ouvir falar no futuro, são os oncogenes do vírus HTLV que estão relacionados à sobrevida, à imortalização e proliferação celular, nessa região PX. Pode ser que no futuro isso venha a ser investigado como alvo terapêutico. As apresentações clínicas descritas na OMS, a gente tem dado brasileiro mostrando que a nossa distribuição é igual. A forma mais frequente é a aguda, a leucêmica, que não é a que depende do patologista mais para o diagnóstico. A forma Smoldering, né, a latente, confunde com micose fungoide, é bom a gente ter isso em mente, porque é uma situação que pode passar, como um paciente de micose fungoide não precisa fazer HTLV, precisa, porque é um linfoma T, apesar de ser um linfoma T de baixo grau, tem que ser tratado como tal, e pode ser uma variante da ATL. E a forma linfomatosa, que é o que a gente mais conhece, né? Que é o que a gente vê no dia a dia. E lembrar da integração viral, que apesar de todas essas informações, a gente no dia a dia faz um diagnóstico de inferência, que é juntar a sorologia com a morfologia e inferir que aquilo é ATL. Eu queria agradecer, essa é a última vez, né? Ao convite do Felipe, ao apoio de todos os colegas, a gente fez um trabalho que é muito agradável, de convivência, e eu acho que isso passa, né, de agregação, isso vai se perdurar aí com novas pessoas fazendo isso, outros cursos. Queria agradecer a tolerância da família, né, de Augusto tem umas fotos que ele vai mostrar ali, de a gente viajar com uma certa frequência, a gente começa a reduzir as viagens, chegar de manhã e sair de noite para ficar menos tempo fora de casa. E agradecer a vocês que estão aqui sábado de tarde, motivando a gente a fazer isso, e que em breve são vocês que estão aqui, né? Obrigado.